Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos. Somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 aleluia.
nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, pra melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo, és o pão da vida que alimenta a multidão. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fica aqui conosco. Pai nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, para melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo. Olá, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa conversando sobre a doutrina espírita. Tovar Alexandre e eu, Lucielma, com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós falamos diretamente do ERME, que é o Hospital Espiritual Ricardo de Menezes. O nosso hospital encontra-se situado no município de Santa Cruz do Capibaribe, estado de Pernambuco, e funcionamos todos os sábados com atendimento a partir das 10 horas. Então você que já é paciente, já conhece a nossa casa, sabe que aqui é uma casa de acolhimento, de amparo espiritual. Temos também alguns voluntários que são médicos, nutricionistas, assistente social e dão esse atendimento material. Para quem não nos conhece e deseja vir aqui até a nossa casa, deve trazer a documentação. Ao chegar vai ser atendido, fazer a fichinha e ser encaminhado para o atendimento. No mais, a gente gosta de sempre deixar explícito o nosso interesse no auxílio, no amparo. Todos os trabalhos aqui são realizados por voluntários, então todos são sempre muito bem-vindos. Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo, mas antes dele eu convido Tovar para que possa fazer o exórdio. Sim. Olá a todos, eu farei a leitura do capítulo 17º, Sede Perfeitos, item 4. Os bons espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírita como um verdadeiro cristão, pois que o mesmo é um do que outro. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo,
facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral, ou se apreendem, não aplicam a si mesmo. Mas a que atribuir isso? Falta alguma clareza na doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias, nem figuras que possa dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a essência, e onde lhe vem toda a força, porque faz ir direto na inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao todo. Essas palavras de Kardec a respeito do que são os bons espíritas, ele nos coloca, e é preciso que nós conceituemos o que é o espírita. O espírita, segundo o conceito kardeciano, é aquela pessoa que luta para domar as suas más inclinações, esforçando-se para ser hoje melhor do que foi ontem. Esses alertas nos são dados por Kardec exatamente para que não criemos dentro do nosso movimento espírita pessoas às quais nós possamos idolatrar, nós possamos ter como pessoas santas e essas pessoas possam nos decepcionar. E nós possamos nos decepcionar, consequentemente, com a doutrina espírita. Com os espíritas, que são imperfeitos, é diferente da doutrina. A doutrina dos espíritos é inatacável moralmente, mas os espíritas não são moralmente inatacáveis. Então é importante que nós possamos ter ciência disso e não depositemos a nossa fé em pessoas que são falhas. Por mais que nós possamos achar que aquele médium é um grande médium porque tem contato com diversos espíritos e que aquilo faz dele alguém que tem mais conhecimento do que as outras pessoas, nós precisamos compreender que aquelas pessoas que arquitetam planos para assaltos a banco e arquitetam planos para que possam fazer um sequestro cronometrando até as horas, essas pessoas são dotadas de muita inteligência, não é? Elas sabem o que fazer, mas moralmente elas não estão ao alcance de compreender que o que elas estão fazendo prejudica uma coletividade. Então nós vemos com alguma frequência alguns médiuns ficarem pelo caminho, caírem por se deixar levar por prazeres carnais ou pelo dinheiro ou por outras coisas que não são a doutrina espírita. E o que nós temos que compreender é que os bons espíritas, eles são aqueles que fazem aquilo que está no capítulo Sede Perfeitos. Eles não odeiam, eles não retribuem o mal, eles não têm inveja das outras pessoas. Então, se nós temos um médium, por mais que ele possa dizer que dá passividade por entidades de renome, ou que essas entidades espirituais possam falar palavras bonitas através dele, mas se ele tem uma conduta aonde ele não está tentando se melhorar moralmente, ou se ele tem condutas que não é a fraternidade, se ele tem condutas que não é o perdão sempre, se ele tem condutas que não é o acolhimento incondicional, se há algum tipo de preconceito, se há algum tipo de segregação nas palavras deles ou nas palavras das entidades espirituais, precisamos ter um pé atrás com esses médiuns e, acima de tudo, precisamos não confundir os médiuns com a doutrina espírita. Porque se os espíritas não são a doutrina espírita, os médiuns não são exclusividade da doutrina espírita. Os temos em todos os âmbitos, em qualquer religião tem médium. Então, inclusive muitas seitas religiosas que dão o nome de espiritismo ou dizem ser espíritas porque fazem a leitura do Evangelho, mas nós temos que nos ater ao conceito que espírita é aquele que tenta domar as suas más tendências diariamente. E os bons espíritas são aqueles que se esforçam para ser perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. O importante é saber discernir, né, Tovar? A partir dessas reflexões tão importantes feitas por Tovar,
nós damos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, o capítulo 6º, que trata da vida espírita. Nesse momento a gente tem tratado das relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos e vamos trabalhar hoje as questões de número 294, 295 e 296. Na questão de número 294, se questiona a lembrança das más ações que 2 homens cometeram um contra o outro é um obstáculo à sua simpatia? Sim, ela os leva a se distanciarem. E aqui, no plano espiritual, como no plano material, essas lembranças, não é? Essas más lembranças, essas más recordações, fazem com que a gente, independente de estar encarnado ou não, mas nós, enquanto espíritos, não sintamos prazer, satisfação em estar ao lado de outro determinado espírito, né? Por quê? Porque aqui isso já acontece, mesmo nós tendo a capacidade de esquecer, não é? De muita coisa ficar no passado, de conseguir relevar algumas questões. E como no programa passado nós já falávamos, né? Imagine quando a gente se livra da parte material, né, do corpo material, e muita coisa se desnuda às nossas vistas, né? E aí a gente passa a ter compreensão e consciência de muitas outras questões. E isso sim vai fazer com que a gente se distancie, né, uns dos outros. Por isso a importância da gente sempre refletir sobre todas as ações e evitar praticar as más ações. Sim, da mesma maneira que nós nos afinamos ou nós nos reunimos por afinidade, quando muitas vezes alguém nos chama até a casa e nós damos algumas desculpas porque não gostamos por diversos motivos da presença daquela pessoa, porque não temos a mesma compatibilidade de pensamentos, da mesma maneira se dá com os espíritos, que passam a se reunir por simpatias ou por antipatias, por causas. É preciso que possamos compreender que da mesma maneira que nas colônias espirituais são ministradas as palestras a respeito de como nós devemos proceder quando somos ofendidos, ou os alertas que nos são dados nas novas diretrizes que o nosso projeto Terra tem no que diz respeito à nossa evolução e como será o nosso próximo encarne e como nós devemos nos preparar para isso, nós também podemos perder o nosso tempo no plano espiritual, nos reunindo com pessoas que mantêm viciações, que mantêm pensamentos negativos, que vão formar verdadeiras legiões de espíritos que, por simpatias de pensamento, vão se unir para querer fazer um mal a não só uma determinada pessoa, mas a um grupo de pessoas ou a um grupo de pensamento. Então, 2 pessoas que poderiam ter alguma simpatia quando estavam encarnados, ao chegarem no plano espiritual e se verem desnudos do verniz da educação, daquilo que a gente não consegue mais esconder quando está sem o corpo físico, é possível que eles possam não ter mais a mesma simpatia. E muito interessante isso que você falou, da sintonia, né? Porque quantas vezes a gente não conhece alguém, às vezes alguém nos apresenta uma pessoa e diz, olha, é uma ótima pessoa, não sei o que, e não tem jeito, né? A sintonia não se estabelece, parece que a gente está em frequências totalmente diferentes, que realmente, no mais das vezes, estamos sim, né? Em vibrações diferenciadas, a partir dos nossos pensamentos, né? Das nossas emanações. Então, isso é muito nítido, tanto agora, como mais nítido ainda será após o desencarne. Como a gente, nessas questões, trata da vida, né, dos espíritos, e fala dessas questões de relações de simpatia e antipatia, na questão de número 295 tem assim:
Que sentimentos experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal aqui neste mundo? Se são bons, perdoam de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar ressentimento e algumas vezes vos perseguir até em uma outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. E veja, é possível que a partir do nosso arrependimento, das nossas faltas, das faltas por nós cometidas contra outros, né, que o outro, ao ver que nós realmente nos arrependemos de coração, de verdade, eles possam nos perdoar. Mas isso só vai acontecer se forem bons espíritos, né, aqueles a quem magoamos, a quem fizemos mal. Se não forem bons, mesmo que percebam o nosso arrependimento, eles próprios estão em uma outra sintonia, em uma outra forma de encarar e de entender as coisas, né? Portanto, também de reagir a essas coisas. Então, quando nos reencontram, ou quando tem a possibilidade de se aproximar de nós, se aproximam com sentido de vingança, né? Com desejo de vingança, de perturbação, de nos tirar do prumo, né? De perturbar a nossa existência, porque assim encontram uma forma de satisfazer aquela sede de vingança que tem em relação àquilo que nós fizemos, que muitas vezes pode ser algo muito, à nossa vista, algo muito simples, muito pequeno, né? Mas para quem faz, mas para quem recebe, pode ter uma conotação totalmente diferente, né? Então, às vezes, uma palavra que a gente diz, uma atitude, né, corriqueira, que não nos parece tão prejudicial, para o outro pode soar como uma humilhação muito grande, né, como uma forma de perseguição, enfim. Então, é necessário que a gente sempre seja muito cauteloso com todas essas questões, né, que tenha sempre essa busca de, como Tovar falava no exórdio, de ser melhor, né, amanhã melhor do que hoje, e assim sucessivamente, que a gente se preocupe com essa nossa reforma íntima, porque à medida que a gente se melhora, a gente também se torna melhor para os outros, né, e isso vai reverberar e vai repercutir nessas questões futuras do além-túmulo. Sim. Ainda a semana passada, eu vi um diálogo de Dr. Ricardo com uma entidade espiritual, falando a respeito do perdão, e é exatamente o que diz essa questão, que nós podemos perdoar se somos bons, ou podemos conservar o ódio e perseguir aquela pessoa se somos maus. Essas são as palavras dos Espíritos. Dessa maneira, nós precisamos imaginar que a justiça divina é uma espécie de um grande banco, não é? E o banco, onde se tem uma conta, seja ela uma conta corrente, uma conta de poupança, só tem dois tipos de movimentação, crédito e débito. Não tem uma movimentação mais ou menos crédito e mais ou menos débito. Então, por isso que os espíritos são muito taxativos na questão de quando são bons e de quando são maus. E aí muitas vezes nós romantizamos as coisas dizendo da seguinte maneira: mas veja, ele entrou na casa dele, matou a mulher e os filhos, por isso que ele está sendo perseguido agora. Ele está perseguindo porque ele foi agredido. E aí os espíritos dizem que se é bom, perdoa, mas se é mal, segue-se atrás de vingança. E nós temos essa questão de pormenorizar muito as coisas, e quando nós lemos os bons espíritas no início do nosso programa, nós precisamos entender que nós não somos perfeitos, não somos bons ainda, mas precisamos nos esforçar para domar as nossas más inclinações. É um choque quando nós percebemos que nós não somos tão bonzinhos assim, porque se em algum momento, quando nós nos sentimos agredidos ou acuados, nós partimos para cima de alguém e por um minuto não pensamos o que aquela atitude nossa pode gerar,
Nós ainda não somos pessoas boas, mas precisamos nos esforçar para isso. Então o diálogo de Dr. Ricardo com essa entidade espiritual, dizia a ele: meu irmão, vocês são como aquela água da nascente do rio, que nunca será mais a mesma água, porque ela nasce pura e durante a viagem até o mar, ela encontra diversas intempéries, ela encontra diversos tipos de terreno, e a ação humana muitas vezes polui aquela água. Aquela água, ela pode chegar completamente diferente até o oceano, mas ela nunca perderá a essência. Ela sempre será H2O, acrescido de alguma coisa, mas nunca perderá a essência. Então nos diz Dr. Ricardo, nós nunca perdemos a nossa essência boa, a nossa essência positiva, a nossa essência do bem, mas nós podemos nos contaminar, e o resultado disso é o que somos hoje. Pessoas que muitas vezes não temos essa balança da justiça perfeita. O nosso fiel da balança, muitas vezes quando é o nosso familiar, ele pesa de uma maneira, quando não é o nosso familiar, ele pesa de outra. Então é importante que nós possamos observar com cuidado a classificação que os espíritos dão, ou é bom ou é mal. E nós queremos ser classificados de que maneira? E aí, na questão de número 296, temos o seguinte: as afeições de cada espírito são suscetíveis de alteração? Não, pois eles não podem se enganar. Não tem mais a máscara sob a qual se escondem as hipocrisias. Por isso, suas afeições são inalteráveis, quando são puros. O amor que os une lhes é uma fonte de suprema felicidade. E se nós observarmos aqui, como na questão anterior, né, no início da questão anterior, aqui também se fala dos espíritos bons. Então, para os espíritos bons, não há máscaras, não há disfarces, porque não há o que ser escondido ou o que ser disfarçado. É tudo muito claro, né? Se é amor de verdade, é bondade, né, compaixão, é caridade. São sentimentos nobres e são muito claros, são demonstrados sem nenhuma armadura, sem nenhum disfarce, né? Então, isso para espíritos bons, quando eles são puros, né? O amor que vai unir esses espíritos, ele é uma fonte de felicidade, uma fonte de alegria, porque é puro, porque é sincero, porque é verdadeiro. Lembrando que quando Tovar falava, né, que nós não somos ótimos, né? A gente deve e precisa buscar, né, se tornar cada vez melhor. Mas a gente sabe também das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, né, daquilo que a gente tem que melhorar. E aí a gente sabe que a gente engana, né? Quando a gente quer, a gente pode enganar o outro. A gente pode muitas vezes dar um sorriso e esse sorriso não ser sincero. Porém, nessas relações de além-túmulo, isso não acontece mais, né? Porque a gente fala aqui da vida do espírito, não é? Não é mais com esse corpo carnal que a gente pode usar muitas vezes para mostrar algo diferente daquilo que a gente verdadeiramente sente. Não, é aquilo que realmente é, do jeito que é, né? Então que a gente possa galgar essa possibilidade de ser um bom espírito e, quem sabe, futuramente um espírito puro, né? A ponto de não necessitar e não utilizar e não ansiar por disfarces, né? Ser, sim, cada vez mais verdadeiro, mostrando quem se é realmente, inclusive com todas as imperfeições, porque é a partir da consciência dessas imperfeições que a gente pode buscar superá-las, né? E se melhorando a cada dia. Sim. Os espíritos nos dizem algo maravilhoso, que quando eles estão nessa convivência, está ali estabelecida a completa felicidade.
Então, se Lucy progride de alguma maneira, se Lucy evolui de alguma maneira e eu tenho algum tipo de afeto por Lucy, eu tenho que me sentir feliz. Se eu tenho qualquer sentimento contrário à felicidade, quando alguém evolui mais do que eu preciso urgentemente buscar tratamento emocional, porque tem algo de errado comigo, tem algo que eu estou precisando trabalhar dentro de mim. Quando os nossos filhos eles crescem e começam a namorar, nós nos preocupamos com quem eles vão namorar, mas rapidamente, quando nós observamos a felicidade no rosto deles, quando nós observamos aquele amor juvenil que parece que ali está traduzida toda a felicidade e na cabeça deles é o maior dos amores e nunca vai acabar, como nós não ficamos felizes com isso, não é? Como nós observamos que aquela pessoa que se relaciona com o nosso filho é como se fosse um filho, como se fosse uma filha que nós temos, porque quando nós observamos o nosso filho ou a nossa filha feliz, ficamos felizes também. Então que nós não possamos, e se alguém se relaciona com o meu filho ou se relaciona com a minha filha, aquilo de alguma maneira me enciuma, aquilo de alguma maneira eu preciso estar presente. Se minha filha está sendo feliz ou se meu filho está sendo feliz e eu não faço parte daquela felicidade, aquilo me incomoda de alguma maneira, eu preciso de um tratamento emocional. Eu preciso procurar observar o que é que está dentro de mim que está em desarmonia. Porque, como os Espíritos dizem, quando vemos o outro feliz, ficamos felizes, independente de estarmos participando daquela felicidade ou não. Então, é importante que nós possamos observar o comportamento dos espíritos felizes para que possamos ter um parâmetro. Porque se nós estamos tendo sentimentos ou pensamentos opostos a isso, nós precisamos identificar o que é que está errado dentro de nós e como é que nós vamos trabalhar esse sentimento para não adoecermos as pessoas ao nosso redor, para não cobrarmos ciúme das pessoas, para não sermos aquele pai ou aquela mãe que está fazendo depósitos para um dia sacar. E aí é muito forte, né, isso, porque como você ama alguém e você não se alegra com a felicidade daquela pessoa, né? Então isso é muito reflexivo, né? Deve servir para a gente realmente refletir os sentimentos que a gente realmente tem, não é? E que muitas vezes a gente professa de um jeito, mas vive de outro. Então é importante que a gente, né, pense bem sobre isso, porque é como o Tovar falou, né? Quando a gente pensa num filho e vê esse filho feliz, a gente fica feliz do mesmo jeito, ou penso eu que até mais, porque é o que a gente mais deseja, né? Então que esse desejo de nos alegrar com a felicidade do outro, independente de ser filho, cônjuge, irmão, né, parente, pode ser outra pessoa que você nem conheça, mas que você vê que está feliz. Então vamos deixar que esse amor que a gente tem dentro de nós, que ele possa transbordar, né, sem distinção alguma. E a gente, a partir desse pensamento, né, convida a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos, mentalizar Maria Santíssima, os nossos anjos guardiões, agradecer a nossa Mãe tão amorosa e bondosa por todo o amparo e proteção, por todos os cuidados com todos os seus filhos, encarnados e desencarnados. Que nós possamos, Mãe amada, ter em Ti sempre um apoio e uma luz a iluminar a nossa jornada. Permanece conosco, hoje e sempre. Que assim seja.